Renan, você pretende fazer uma lógica de austeridade e buscar um superávit fiscal. Como você pretende conciliar isso com todas essas propostas que pretendem ampliar os gastos do Estado na base urbanística, na construção de ferrovias? Será que não corre o risco dos eleitores acabarem elegendo o senhor e você ficar 4 anos buscando um ajuste fiscal e ao final do mandato não entregar nenhuma das reformas que foram as mais importantes para a maior parte dos eleitores, como a reforma urbanística e a dessuavização? Enfim, essa é a minha dúvida, espero ajudar para o florescer do debate, e se você estiver no segundo turno, se o povo assim quiser, pretendo fazer uma nova pergunta, então, até lá. Ótima pergunta, e dá pra fazer no segundo turno, porque eu vou voltar aqui no Brabrado, tá? Pode fazer outras, não tem... É uma pergunta muito boa, porque é uma pergunta que pauta boa parte do debate econômico brasileiro, a ideia de austeridade não rimar com investimento. E, na verdade, para mim, a política de austeridade não é apenas uma questão moral, porque boa parte dos gastos são imorais que a gente tem por parte do Estado brasileiro, mas ela está vinculada à ideia de investimento. A gente pode pegar, por exemplo, a formação bruta de capital fixo. Não, é isso. Que é a formação de capital de infraestrutura, construção de coisas, estradas, rodovias, habitação. O Brasil, da crise do petróleo dos anos 70 em diante, começou a diminuir a sua produção de capital bruto, né? Capital fixo. Vai caindo e vem a Constituição de 88, que ela aumenta muito os gastos, porque ela aumenta custeio, porque ela garante muitos dinheiros, muitos direitos, e gasta muitos dinheiros, vamos botar assim. Ela engessa a capacidade do Estado de investir. O Estado vai diminuindo o investimento. Por isso que a favelização, ela fica muito clara nos anos 90. A gente não consegue criar nenhuma resposta para isso. Por isso que a nossa infraestrutura de estrada, portos, ferrovias, ela vai morrendo dos anos 90 e diante. E ela vem morrendo até hoje. Então, eu só vou resolver a questão de investimento, diminuindo os gastos do Estado, aí diminuindo a relação dívida-PIB, e aí com base nisso, os juros caem. Os juros caem, não só o capital brasileiro se direciona para o investimento, mas o próprio Estado pode participar de políticas de investimento. Só que de nada adianta eu ter políticas de investimento com marcos regulatórios inseguros, para acontecer o que agora acontece com a VLT aqui. Você tem uma obra de 1 bi, vira uma obra de 5 bi, que vai virar uma obra de 6 bi, e a coisa vai aumentando. São Paulo tá lá inaugurando agora uma obra da Copa do Mundo. Não dá. Então você tem que ter... O problema do Brasil é sobrar dinheiro para investimento, ter marcos regulatórios claros, e aí o Estado... Por isso que eu acho que é muito importante não ficar preso no discurso meramente liberal. Aí o Estado tem que entrar ajudando a imaginar um Brasil possível. O que é o Brasil possível? É um absurdo numa cidade ter favela. A gente naturalizou a ideia de favela, eu falo muito disso. Eu, como política de Estado, tenho que acabar com favela. País sério não tem favela. A China nem sequer deixou se favelizar com a urbanização dela, porque ela se preocupava com isso. A primeira coisa que o Lee Kuan Yew fez em em Singapura, eu não posso ter favela. Ele destruiu as favelas. Ele fez criar os bairros. Tanto que o Maluf copiou o projeto de urbanização de São Paulo, chamava Projeto Singapura com o Maluf, porque ele imitava o que o Lee Kuan Yew fez em Singapura. Então, esse entendimento é um entendimento civilizacional. A ideia também de investimentos em infraestrutura de rodovia, estradas, isso também é muito óbvio e foi muito ajudado agora pelo marco do licenciamento ambiental que passou, graças a Deus. O licenciamento ambiental, somado, vamos dizer, a um seguro anticorrupção e regras muito claras para a entrega de obras, somado a uma agenda fiscalista, vai permitir que a gente tenha esses gastos. O que eu não vou fazer é o seguinte, é criar aumento de gastos de custeio. Eu vou fazer gastos de investimento. O investimento, ele se paga. Como? Através de aumento de PIB. O PIB, se eu tenho energia mais barata e disponível, se eu tenho mais estrada, se eu tenho mais ferrovia, o que eu tenho? Eu tenho, na prática, um aumento da produtividade brasileira e aí o setor privado vai gerar mais PIB com crescimento e eu tenho mais arrecadação e a conta se paga. Só custeio não dá. Então, eu entendo a situação do Milei. A situação do Milei, ele tá pegando um país velho, triste, é uma economia que está deprimida até psicologicamente. O Brasil não, porque o Brasil ele é um país cheio de potencialidades que estão travadas por conta de políticas econômicas estúpidas. Se a gente destrava, a coisa começa a andar. A Argentina, Milei destrava, tem que começar tudo zero. A Argentina era um país altamente industrializado até os anos 50, 60. Eles perderam tudo. Tudo. A Argentina não tem mais nada. Eles conseguiram fazer política de terra arrasada. Você tem serviços em Buenos Aires e agro. Você não tem mais nada na Argentina. A Argentina virou um não país em termos econômicos. O Brasil não. Se eu destravo, começa a andar. Você tem um agro que tá pedindo... Sabe aquele jogador que tá pedindo bola? Me dá bola, eu quero crescer. A gente não deixa. Então, se a gente faz esse destravamento, a resposta, a meu ver, vai estar nesses termos. E aí eu vou conseguir entregar o que ele tá desafiando ali na pergunta. Entregar o que a gente imaginou fazer com o Brasil.